Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre os tipos de relações ecológicas. E existem dois tipos de relações ecológicas. As relações ecológicas que ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie, que são chamadas de relações ecológicas intraespecíficas, e as relações ecológicas que ocorrem entre indivíduos de diferentes espécies, que são chamadas de relações ecológicas interespecíficas. Vamos começar falando primeiramente sobre as relações ecológicas intraespecíficas, começando pela competição, que é uma disputa entre os indivíduos de uma mesma espécie por algum recurso no ambiente. Esse recurso pode ser água, alimento, luz, pode ser por reprodução, pode ser para construir algum tipo de ninho, por exemplo. Dessa forma, será então uma competição entre indivíduos de uma mesma espécie por algum recurso do ambiente. Um outro tipo de relação ecológica intraespecífica são as colônias, que são grupos de indivíduos de uma mesma espécie que estão unidos fisicamente e têm uma divisão de tarefas nesse grupo. Quando os indivíduos dessa colônia são semelhantes morfologicamente e funcionalmente, eles formam as colônias chamadas de isomorfas, certo? Um exemplo que nós podemos observar na imagem são as colônias de corais. Quando esses indivíduos se diferenciam morfologicamente e fisiologicamente, eles formam um tipo de colônia chamado de heteromorfa. Um exemplo que nós podemos citar é essa colônia de quinidários marinhos chamado de Psallia pissalis, que é muito conhecida popularmente como caravela portuguesa. Então, cada um desses quinidários possui uma função diferente e são também diferentes morfologicamente. Um outro tipo de relação ecológica intraespecífica é a formação de sociedades, que são grupos de organismos de uma mesma espécie que apresentam uma certa divisão de trabalho. Quais exemplos nós podemos citar? A nossa própria espécie, por exemplo, ela é um tipo de sociedade que tem uma divisão de trabalho, abelhas, formigas. Observem que há uma semelhança entre sociedade e colônias. O que nós podemos fazer para diferenciar esses dois tipos de relações ecológicas? Colônias, os indivíduos são unidos fisicamente, enquanto que os indivíduos de uma sociedade, eles não são unidos fisicamente, apresentam uma certa mobilidade. Eles podem viver separados desse grupo, o que não acontece com os indivíduos de uma colônia. Vamos falar agora das relações ecológicas interespecíficas, começando por competição. Esse tipo de competição irá envolver duas espécies diferentes que irão disputar pelo mesmo recurso ou irão compartilhar o mesmo nicho ecológico. E isso vai levar a uma certa briga por um determinado espaço, o que pode levar à extinção de uma dessas espécies. E nesse tipo de relação ecológica, nós podemos observar o princípio da exclusão competitiva de Gauss, onde duas espécies irão compartilhar o mesmo nicho ecológico e haverá uma competição entre essas duas espécies, que poderá resultar na extinção de uma delas. Vamos falar agora sobre um tipo de relação ecológica interespecífica que é a herbivoria. Esse tipo de relação ocorre entre vegetais, entre plantas e animais. Então, animais eles se alimentam dessas plantas sem matá-las. E esse tipo de relação ecológica é muito importante porque os animais conseguem assimilar a energia captada da luz solar e assim podem transmitir para os outros níveis tróficos. O mutualismo é um outro tipo de relação ecológica interespecífica, e nesse tipo de relação, ambas as espécies que interagem obtêm benefícios. E existem dois tipos de mutualismo. Existe o mutualismo facultativo, onde essas espécies interagem, mas não há uma certa dependência dessa relação ecológica, e o mutualismo obrigatório, ou seja, que há uma certa dependência nas espécies envolvidas para que haja essa interação.
Como exemplo de mutualismo facultativo, também conhecido como protocooperação, nós podemos citar a relação entre o crocodilo, por exemplo, e o pássaro palito. Esse pássaro ele vai retirar detritos da dentição desse crocodilo. E esse crocodilo irá permitir para que ocorra esse processo. Então, vamos imaginar que o crocodilo tem uma certa limpeza, né, dentária e o pássaro palito consegue se alimentar. Então, aqui há benefício para esses dois tipos de organismos. No entanto, se não houver essa relação, não há prejuízos para nenhuma das duas espécies. E um tipo de mutualismo obrigatório é a relação entre os cupins e alguns micro-organismos. Os cupins eles se alimentam de madeira. No entanto, eles não conseguem degradar a celulose, né, que é um polissacarídeo presente na célula dos vegetais. E para que ele consiga degradar essa celulose, ele conta, na verdade, com a ação de alguns micro-organismos para conseguir degradar essa celulose e obter energia. A predação é um tipo de relação ecológica interespecífica. E nesse tipo de relação nós temos a relação entre predador e presa, onde o predador ele vai matar e comer indivíduos de uma outra espécie. Do ponto de vista da presa, né, essa presa ela sai perdendo, porque ela morre, não é? Mas do ponto de vista ecológico, esse tipo de relação ecológica é muito bom, porque o predador ele vai regular a taxa populacional de uma outra espécie, e isso vai ser muito bom para manter o equilíbrio nessa determinada comunidade. Parasitismo é um outro tipo de relação ecológica interespecífica, onde uma espécie irá parasitar um outro organismo. E esse organismo parasitado será chamado de hospedeiro. Quando esse parasita ele está presente no interior do hospedeiro, ele é chamado de endoparasita. E quando esse parasita encontra-se fora do hospedeiro, é chamada de ectoparasita. Geralmente há uma certa adaptação entre o hospedeiro e parasita. Por quê? O parasita retira nutrientes e energia do hospedeiro, então ele necessita desse hospedeiro. Então essa relação não vai matar logo de cara esse hospedeiro, justamente porque esse parasita depende desse hospedeiro. Um outro tipo de relação ecológica interespecífica é o comensalismo. Nesse tipo de relação, uma espécie é beneficiada, enquanto que a outra não sofre nem prejuízos e também não é beneficiada. Um tipo que nós podemos citar é a relação entre a rêmora e o tubarão. A rêmora ela tem uma ventosa que é capaz de se ligar ao corpo do tubarão. E quando ela faz isso, ela vai obter uma certa carona, né? Um transporte e vai se alimentar dos restos alimentares deixados pelo tubarão. E por último, vamos falar do inquilinismo, que é uma relação ecológica quando uma espécie utiliza de outra espécie de organismo para como suporte ou como abrigo, né? Ela vai ser inquilina, vai morar sobre esse organismo ou até mesmo dentro desse organismo. E várias espécies, por exemplo, de orquídeas, bromélias e samambaias, essas plantas epífitas, elas utilizam outras espécies de vegetais, árvores maiores, para servirem de suporte e também para que elas consigam realizar, por exemplo, a fotossíntese, consigam ter um maior espaço ao sol.